Acharam aí? Marcos capítulo 10. Hoje eu vou falar de um tema muito difícil. Há pouco tempo eu falei desse tema aqui, de uma forma diferente, trabalhando o Sermão do Monte, na terça-feira. E hoje, em pleno domingo, eu orei a Deus e falei, Senhor, como é que a gente fala isso num domingo? Culto de domingo à noite. Hoje as igrejas trabalham, que eu não sou contra não, palavras motivacional, autoestima. Tem que ter cuidado também com palavra de autoestima. Ela tem o seu lado positivo, mas tem que ter cuidado, porque ela também tem um lado negativo. O certo é que você tem que ministrar a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, preste atenção. Quando nós entramos pelo caminho da palavra de Deus, todos os seus sonhos são realizados. Não é preciso eu pregar aqui só o tema prosperidade para você ter fé na prosperidade. Quando eu prego sobre a obediência, eu estou pregando prosperidade. Porque quando você é obediente, você vai ser próspero. Você está entendendo? Então, quando eu prego sobre o pecado, é uma mensagem difícil, dura. Né? Falei sobre isso aqui, eu acho que foi domingo passado. Eu falei sobre prosperidade? Sobre porta aberta? Não. Mas quando você é liberto do pecado, as portas vão se abrir e a prosperidade vai chegar. Né? Então é isso. Quando você vai na profundidade da palavra de Deus, todos esses seus sonhos já estão acoplados nele. Quando eu sou liberto do pecado, quando eu abandono o pecado, quando eu entro pelo caminho da fidelidade, da comunhão com Deus, automaticamente portas se abrirão, milagres vão acontecer. E outras tantas bênçãos vão estar acontecendo. Né? E hoje, olha o tema. É sobre divórcio, sobre casamento. É apropriado. Por quê? É culto de família. Culto do domingo não é o culto da família? Ah, mas tem jovens e adolescentes, vão casar. Vocês vão casar. Então vocês precisam ouvir isso aqui. Vocês vão casar um dia. Os que são jovens, principalmente os que já estão jovens, já começaram a sonhar sobre isso. Talvez não seja hoje. Né? Eu recomendo que todos os jovens só casem a partir do momento que você concluir um curso universitário. E se já tiver empregado. Essa é a minha sugestão. Né? Isso não é doutrina, não está nos 10 mandamentos, não. Mas é uma sugestão de alguém que é pastor, presidente que mexe com multidão há 21 anos. Né? E já está com 54 também. Apesar que 54 anos hoje, com todas essas evoluções, ainda é playboy, né? Vamos considerar isso também. Ainda estamos zerados. Vamos lá. Eu vou ler o texto, você acompanha, por favor. Eu vou ler, é na linguagem de hoje, então ela é uma linguagem um pouco diferente aí da sua. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judeia. Judeia é o sul, viu? Capital Jerusalém. O norte era Galileia, onde está Cafarnaum, Nazaré, que fica do lado leste do rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele e ele ensinava a todos como era o seu costume. Olha que coisa maravilhosa. Jesus ficava andando pelas regiões e aí ele parava e ministrava a palavra de Deus ensinando. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele e ele ensinava a todos como era o seu costume. Alguns fariseus, olha aí, alguns fariseus querendo conseguir uma prova contra ele, os fariseus, que eram um grupo religioso que comandava o judaísmo na época, querendo pegar Jesus numa falha, querendo uma prova contra ele, fizeram uma pergunta e disseram o seguinte: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora. A conversa dos caras. Jesus respondeu com essa pergunta. Jesus respondeu fazendo uma outra pergunta.
Olha lá. Jovens, fiquem atentos aqui na orientação que vocês vão receber hoje da palavra de Deus. Porque é o que eu digo, às vezes é muito mais fácil você construir uma casa do que pegar um negócio, uma casa, uma obra toda doida e refazer ela. E vocês são casas que vão ser construídas. Jesus respondeu com essa pergunta: o que foi que Moisés mandou ou disse na lei? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Não era a intenção de Deus, não era o projeto de Deus, nem o objetivo de Deus, por causa da dureza do coração do ser humano. Mas no começo, Jesus dizendo, mas no começo, quando foram criados por Deus, todas as coisas foi criado, todas as coisas foi dito. Deus os fez homem e mulher. No princípio, lá no livro de Gênesis, a gente vê que Deus fez o quê? Homem e mulher. E aí, olha só. E os dois se tornaram uma só carne, né? Na sua tradução. A tradução aqui diz, e se tornaram uma só pessoa. Se tornaram uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Então, um casal não são duas pessoas, são uma só. Aos olhos de Deus é uma só carne. É uma só pessoa, essa união. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Aí, essa frase não está lá no Antigo Testamento, essa frase é de Jesus, reforçando sobre o matrimônio, sobre a bênção do casamento. O que Deus uniu, não separe, ninguém separe, né? A outra tradução diz assim, o que Deus uniu, não separe o homem. Nessa tradução diz assim, ó, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. Jesus chegou em casa, os discípulos chegou também e tal. Antes de cada um para ir para a sua casa, eles fizeram novamente a pergunta a Jesus, porque eles também ficaram com a pulga na orelha. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério com a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ele também estará cometendo adultério. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 31 ao 32, Jesus autoriza o divórcio somente com a traição. Tá? Mas calma aí, vamos ouvir aqui, porque nós temos casais divorciados aqui que reiniciaram uma vida. Nós vamos falar tudo isso aqui, calma aí. Vamos lá. Na verdade aqui, nós queremos falar nessa noite sobre a bênção do matrimônio. Se o matrimônio é uma bênção, o divórcio fica como o segundo, fica para trás. Eu estou usando nessa noite aqui um material interessante que eu estava lendo, de um dos pastores que eu sou muito apaixonado pelos seus livros. Eu não chamo ele por completo, até porque nos seus livros só vem as letras iniciais. J.C. Ryle. J.C. Ryle foi um pastor anglicano em Liverpool, entre 1860 e 1880, a Catedral de Liverpool. E J.C. Ryle foi assim um especialista, um pastor de igreja, de trabalhar os textos da Bíblia versículo por versículo. Seus livros são maravilhosos,
Você pode entrar aí, qualquer um dos seus livros você pode ler. Tem sobre santidade, fidelidade, muitos livros, né? E eu fui buscar esse material, essa abordagem em J.C. Ryle sobre esse tema que está aqui agora. Então deixa eu ler aqui com vocês. A porção maior dessa passagem mostra-nos a dignidade e a importância do relacionamento matrimonial. Presta atenção, em vez de você focar a palavra divórcio, aqui Jesus está abordando sobre o valor do matrimônio, sobre a bênção do casamento. Como é que começou a história em Gênesis? Como é que começou a nossa história, a história da humanidade em Gênesis? Podem citar. Não foi Deus criando o homem e a mulher, e abençoando, e dizendo, vocês agora são só uma carne? Então saia da casa do seu pai, se une, e agora vocês são uma só carne. Então, Deus começou a história da humanidade, criando o homem e a mulher para o homem e o homem para a mulher. E uniu os dois, e disse, uma só carne. Sai da casa dos seus pais, agora toca a vidinha de vocês. Vocês agora são juntos, e vão vencendo aí a vida, vão construindo, vão trabalhando, vão fazendo, vão chorando junto, vão sorrindo junto, vão amando junto, né? E Deus fez isso porque viu a solidão de Adão, e ele mesmo disse, não é bom que o homem esteja só. E quando Deus criou esse homem e essa mulher, e uniu os dois e fez o casamento, a Bíblia diz assim embaixo, e viu Deus que isso era o quê? Ruim. Era péssimo. Foi uma má ideia. Essa é a ideia da mídia atual. Essa é a ideia do diabo atualmente para destruir os lares. Essa é a ideia que o mundo quer implantar na cabeça das pessoas. É sexo livre. Para que esse negócio de casamento? Casamento é um peso, é conversa fiada. Deus olhou e disse, esse negócio é bom. Se Deus diz que é bom, é porque é bom. Quem está estragando é o homem. A terra é uma maravilha, irmãos. Mas o homem polui os rios. Os rios das cidades que a gente anda, é um mau cheiro tremendo. Os rios, a gente passa perto dos riachos, é uma falta de respeito com um casal de namorado. Que é um mau cheiro desgraçado. E o pior de tudo, que aquela água fedida, ela vai para a SEDAI, transforma e a gente bebe. E aí depois volta de novo. E fica esse negócio. Mas Deus criou isso? Não. Quem é que faz isso? Somos nós. Estamos destruindo a beleza da natureza que Deus criou. O casamento, o diabo tem um projeto para destruir o casamento, porque é a instituição mais bela que Deus criou. Sem a família não há igreja. Sem a família não há geração de pessoas que vão servir a casa do Senhor. Então, Deus criou, o início da Bíblia é o casamento. Agora eu falo aqui com vocês, como é que inicia o Novo Testamento? Como é que foi que iniciou o ministério de Jesus? Onde Jesus iniciou o seu ministério? Aonde? Casamento, bodas de Caná. Né? As bodas de Caná. Tanto é que quando você chega lá em Caná, eles dizem que é mais ou menos ali, aquela região, não é exatamente isso. Aí eles servem um cálicezinho de vinho assim, para lembrar a multiplicação, mas com certeza não é aquele vinho de Jesus, porque é um vinhozinho muito ruim, por sinal. Né? Então, Caná da Galileia, que eu conheço ali. E Jesus começou o milagre aonde? Aonde que Jesus começou o milagre? Festa de casamento. O pastor João lembrou bem. Deus começa a história no Gênesis, num casamento. Jesus começa o seu ministério num casamento.
Por quê? Deus mostrando o valor do matrimônio. Deus confirmando que isso é bom. Mas o diabo diz que não, isso é ruim. A mídia diz que não, isso é ruim. A sociedade atual diz, não, isso, o negócio é sexo livre. E interessante que muitos homens e mulheres colocam o casamento como ruim. Quem estraga somos nós, eu e você que estragamos. Deus olhou e disse, e viu Deus que isso era bom. Ora, irmãos, quem é eu e você para discutir com a visão de qualidade que Deus tem para as coisas? Se Ele disse que é bom. Vamos lá. Então, o matrimônio é algo que Deus criou para o homem e a mulher desfrutar, namorar, beijar, curtir, sofrer juntos, chorar juntos, fazer parceria, gerar filhos, ter os seus filhos, ter a família, tem as dificuldades, tem as lágrimas, tem os dias de desentendimento, mas Deus viu, olhou e disse, isso é bom. Deus já sabia que ia ter discussão, Deus já sabia que ia ter atrito, mas Ele olhou e disse que era bom. Pronto, é bom. O seu casamento é uma bênção de Deus. O lar, jovem, de vocês tem falhas, tem erros, mas é uma bênção de Deus. Vamos lá. Então, esse texto está aí para nos orientar sobre a bênção do matrimônio, né? Os judeus tinham uma opinião, você vê como é que o mundo é podre. A desvalorização do casamento não é uma coisa moderna, não. Os judeus lá em Moisés já desconsideravam. E na época de Jesus, os fariseus também. Eles, por qualquer motivo, na cultura deles, eles davam a carta de divórcio. Ou a mulher pedia a carta de divórcio para ir embora. Casou, achou qualquer defeito na mulher ou no marido, queria ir embora e ia embora. E os fariseus fazem essa pergunta a Jesus, e aí, o que o senhor acha do divórcio? Lembre-se que lá em Malaquias, os sacerdotes estavam divorciando das suas mulheres e casando com outras mulheres, até mulheres estrangeiras. Deus disse que odiava o divórcio. Então, Deus fez o casamento para serem uma só carne e estarem juntos. Então, por qualquer coisa simples, era a visão dos judeus dar o divórcio. E, larga essa aqui, vamos pegar outra. Vamos conviver com outra. Vamos morar com outra. Chama a outra lá, ou chama o outro. Jesus põe a ordem na casa e diz, não é assim. Porque essa forma de viver vai gerar uma sociedade podre, uma sociedade voltada para a prostituição, uma sociedade voltada para um caráter desqualificado. E o Senhor estabeleceu um padrão diferente, mais elevado para mim e para você. Os judeus, com a sua religião, com o seu farisaísmo, né, que virou sinônimo de hipocrisia, e as civilizações em volta, não tinha esse padrão elevado que Deus estabeleceu. O homem é corrupto desde o seu início. Por causa do pecado, tudo foi corrompido, né? Jesus citou e endossou as solenes palavras usadas no casamento de Adão e Eva, como palavras perpétuas de significação. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á uma mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E com a sua mulher serão uma só carne. E aí Jesus ainda acrescentou, portanto, o que Deus ajuntou,
não separe o homem. Olha o padrão que Jesus está estabelecendo. Lá em Mateus 5, 31 em diante, ele trabalha, que a não ser no caso da infidelidade. Mas vamos trabalhar daqui a pouco sobre o que é infidelidade também. Tá certo? Então, a visão daquela época era a poligamia. Principalmente a mulher que sofria mais ainda. Porque ela tinha que ter um marido com um monte de mulheres. Como é isso em alguns países? Eu já estive em alguns países que a gente chega lá, o cara fica escandalizado, a gente só tem uma esposa. Teve um que falou isso comigo, eu falei, tá certo, mas você que tem 4 sogras, e você que tem 5 sogras, então dorme com essa, né? Falo isso brincando, a minha sogra é uma benção, a irmã Irani é uma benção. Mas olha aqui, quanto maior a família, você vai ter mais dificuldade. Por que Davi teve dificuldade com seus filhos? Olha o que o excesso de mulheres estrangeiras levou um homem sábio como Salomão ao final da sua vida. Então veja como as escolhas erradas podem desgraçar você. Hoje muitos casam já pensando, se não der certo, a gente já vai divorciando. Então, a poligamia era a visão dos homens daquela época. Ele ali todo bonitão, cheio de mulheres. E as coitadas desfrutando por uma noite daquele homem. Aí tinha os filhos, vinham os problemas. Que a mulher que ele gostava mais, ele ia valorizar mais os filhos daquela. Os outros filhos ficavam numa situação tremenda. Isso aconteceu com o nosso patriarca Abraão. Teve vários filhos. E Agar foi naquela situação, depois outras mulheres que ele teve que dispensar os filhos para outra região. Olha que situação ruim para todo mundo, né? Convém que todos os casados, ou os que estão com o propósito de casar-se, ponderem bem esse ensino do Senhor Jesus Cristo. Agora chega aqui em vocês também, jovens. O casamento é uma bênção de Deus. Deus disse, é bom que o homem não esteja só. E depois dele ter feito essa construção, ele disse, isso é bom. Lembrando que o casamento estabelecido por Deus e fortalecido por Jesus é entre o homem e a mulher. O inferno já não bastava tentar destruir e levar a humanidade a achar que o casamento não precisa, porque está atrapalhando você ter uma vida livre, um sexo livre, fazer o que quer da sua cabeça. Agora também está estabelecendo homem com homem, mulher com mulher. E isso, o que nós chamamos esse negócio da máscara aí? O que é esse hoje? Qual é o nome da? É o novo? Usar a máscara hoje? Manter distância, o que é? Tem um novo normal acima disso, que está sendo criado nas cabeças das pessoas. Casamento do mesmo sexo é o novo normal. Liberação de drogas é o novo normal. E tantas outras coisas que na sua cabeça, você jovem, que hoje, daqui a pouco você acha que é normal mesmo. A palavra de Deus diz para nós não nos moldarmos com esse mundo. Queira ou não queira, por mais tentar que a gente seja mais liberal, cabeça mais feita, se adequar mais com as pessoas, eu tento fazer isso no meu dia a dia. Mas tem coisa que nós vamos ser repudiados pelo mundo, porque vão ter coisas que nós vamos ter que pôr o pé no freio e dizer, aqui não. Assim o Senhor estabeleceu. Assim o Senhor estabeleceu. Não vai ser normal diante da palavra de Deus, isso aqui não vai mudar. Homem com homem, mulher com mulher, que isso é normal. Não, não é. Agora, a lei do país aceita? Aceita. Aí eu tenho que me meter nisso? Não. Cada um faz o que quiser da sua vida. Cada um tem a liberdade de fazer o que quiser. Cada um tem a sua decisão própria. Quer casar? Não tem problema nenhum.
Agora, não vem dizer para nós que somos servos de Deus que isso está certo. A Bíblia diz em Romanos 12, não vos moldeis a esse mundo. O que é moldar ao mundo? O diabo ele faz uma forma, o mundo tem uma forma. Quando vai se fazer tijolos, por que os tijolos saem todos iguais? Porque tem uma forma. O mundo também tem uma forma e ele quer nos colocar nessa forma. A palavra de Deus diz, não vos moldeis, não pertença à forma desse mundo. Nós somos diferentes, e é por isso que o pastor, a igreja, é odiada por esse mundo. Jesus disse, vocês serão odiados. Ué, mas o que nós fizemos? Por que nós seremos odiados? Os discípulos perguntaram a Jesus. Jesus disse, porque em vocês habitam a minha palavra. O fato da palavra de Deus estar na minha vida, na sua vida, o mundo tem ódio. O que eu estou falando aqui hoje, alguém vai ficar com ódio. O senhor está dizendo que então, não, lá fora faça o que quiser. Tem as leis. A lei diz que pode casar, então casa, ué. Não tem problema nenhum. Agora eu estou te dizendo o padrão que Deus criou. Deus criou o homem e criou a mulher. Isso ele olhou e disse, esse negócio é bom. O casamento que Deus criou é entre o homem e a mulher. E vamos lá. Então, olha aqui, jovens. Vocês que sonham o seu casamento, dentre todos os seus projetos de vida, dentre todos os seus projetos de relacionamento, nada se compara ao seu casamento. Porque o casamento vai definir o seu futuro. O casamento vai definir se o seu futuro vai ser de agonia, de tristeza, de canseira, de enfado, ou se vai ser de alegria e de bênção, viu? Então, para isso, você tem que ter todo um cuidado para a escolha, para que não aconteça o divórcio. Quantos jovens dentro da igreja a gente vê casando e divorciando, casando e divorciando? Por quê? Porque são escolhas erradas, são decisões erradas. Essa é a decisão mais importante de sua vida, é um casamento. Depois da salvação em Jesus, é o casamento. Porque ele vai direcionar o seu futuro. Nenhuma outra relação traz tanta felicidade, se nelas as pessoas entrarem de forma pensada e sabiamente no temor de Deus. Nenhuma outra relação vai te trazer tanta alegria, bênção, prosperidade, se ela for feita debaixo da bênção de Deus, do caminho certo, da bênção dos pais, do que é o casamento. Mas também nenhuma outra relação trará tanta desgraça, miséria, se for assumida de forma inadvertida, de forma superficial, sem reflexão, sem temor a Deus, sem orientação de Deus, sem orientação dos pais. Então, é uma faca de 2 legumes. Ou pode te trazer felicidade, bênção, prosperidade, ou pode te trazer miséria. Eu já não disse aqui várias vezes que eu matava cachorro a grito por aí, pregando o evangelho, e nada ia para frente. Só foi casar, as portas abriu. Vamos lá. Nenhum outro passo na sua vida te trará tanto benefício para a sua alma e para a sua vida física, como um casamento bem escolhido. Se você casa diante do Senhor, diante das orientações do pai, do seu pai, da sua mãe, com boa reflexão, conhecendo com quem você vai casar,
Vai ser bênção de Deus. Porém, nada traz tanto prejuízo à sua vida espiritual, à sua vida financeira, à sua vida física, à sua saúde, do que um casamento baseado numa fantasia, baseado numa paixão carnal, por motivos carnais, como um casamento feito dessa forma. Salomão é o nosso grande exemplo. Um homem que foi dado a ele por Deus sabedoria como nenhum outro. Mas a sua sabedoria atraía muitas pessoas. E a Bíblia diz que as pessoas vinham de longe para ouvir Salomão. Os reis vinham, os embaixadores vinham, as rainhas vinham. Ora, um homem desse, ele atraía todo mundo, então ele atraía muitas mulheres. Assim como uma mulher de destaque vai atrair muitos homens. E Salomão não teve o temor de Deus, a sabedoria, com toda a sabedoria, de frear, de filtrar a sua vida sexual. E ele casou com várias mulheres. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Neemias 13, 26. Para você ver, a história de Salomão foi tão triste, essa situação, que Neemias, lá no livro de Neemias, é citado esse grande erro de Salomão. Por quê? Porque os sacerdotes e o povo de Israel estavam cometendo os mesmos erros. Então, Esdras, lá no livro de Neemias, faz essa citação. Então, infelizmente, irmãos, é lamentável que poucas, como eu disse aqui, eu vou estar lendo aqui porque é uma leitura de J.C. Riley. É lamentável que poucos passos na vida geralmente são tomados com tanta leviandade, obstinação, negligência para com Deus como o casamento. J.C. Riley está dizendo aqui que, infelizmente, são poucas as decisões que são tomadas, como no caso do casamento, assim de forma gamou, bateu forte o coração, vou casar. Não é assim. Não é assim. O casamento tem que ser feito, se você não quer divórcio na sua vida, o casamento tem que ser feito debaixo do conselho de Deus, na orientação de Deus, na orientação dos seus pais, conhecendo com quem você vai casar. Lembre-se, quem é mais antigo aqui na Assembleia de Deus, lembra que a gente começava a namorar, o pastor vinha e dizia para a gente que a gente tinha que casar em 3, 4 meses, não era isso? Os mais antigos aqui da Assembleia de Deus sabem disso. Ora, não tem lógica uma coisa dessa. Você vai conhecer alguém em 3, 4 meses. Não, mas se demorar muito, cai em prostituição. Aí tem que criar vergonha na cara. Aí você tem que ter uma vida cristã séria, um compromisso com Deus e com a família da moça, com a família do rapaz. E vocês dois terem o caráter de segurar, de se guardar para o momento certo. E olha aqui, você tem que se aconselhar com os pais, com Deus. E você tem que conhecer a pessoa. Tem que ser um namoro, não pode ser namoro de 500 anos. Né? Tem gente que vai namorando, quando casa, ninguém nem vai na festa. Mas eles casaram? Eu não sabia que eles nem eram casados, já tá. Mas um namoro de 2 anos, conhecendo a família, porque vai no pacote. Conhecendo tudo. Eu já disse um exemplo aqui, eu fui pastor de uma igreja que uma moça da congregação me procurou numa terça-feira, após o culto, em desespero, porque o seu casamento estava sendo destruído. Depois de 2 anos, ela descobriu que o rapaz tinha recaídas em drogas, porque ele era um dependente químico. Só que durante o período de namoro, ele conseguiu se segurar. E o rapaz não era um vagabundo, não, era um cara trabalhador, mas era um dependente químico. Só que quando ele tinha a queda dele, ele ia lá para Cracolândia e ficava por lá 5, 6 dias.
arrasado. Vinha de lá sem um centavo, acabado. A moça ela tinha um talento muito grande, cantava, naquela época tinha CD, ela lançou um CD. Então é uma decisão séria. Para isso você deve ler sobre o assunto, buscar a Deus, consultar os pais, ser humilde para ouvir conselho, porque o problema de muitos jovens, de muitas pessoas, muitos irmãos, é a humildade para ouvir conselho. Assim como jovens que às vezes querem casar precipitado, pessoas que ficam viúvas ou que se divorciam aqui por causa de um problema, também querem casar rápido, dificilmente vai dar certo. Jesus fala, a não ser na infidelidade, tente acertar essa vida aí conjugal. E o que é essa infidelidade? Está se falando do adultério, da traição. Nesse caso, Jesus permite o divórcio. Mas nós podemos ampliar essa infidelidade? Sim, penso que sim. Não está escrito na Bíblia, mas penso que sim. Porque o adultério no Antigo Testamento não estava relacionado só à prostituição, mas estava relacionado à adoração de ídolos. Quando Deus diz, vocês adulteraram, vocês me traíram, Deus está dizendo a Israel porque eles foram servir a Baal. Essa infidelidade pode estar relacionado a um homem que bate na mulher. Deus não quer que essa mulher fique ali apanhando até Jesus voltar. Não quer. O homem não conserta, faz da mulher um saco de pancada. Não é uma infidelidade? Porque quando ele namorava com ela, ele prometia amor, prometia sustento, prometia carinho, prometeu para os pais dela que ia ser uma benção. Aí depois ele vira um lutador de jiu-jitsu em cima da mulher. Não tem porquê ficar ali aguentando. Eu me lembro uma irmã, que também era pastor em uma dessas igrejas que eu passei, ela apanhava direto do marido. Cada dia eu chegava lá, com a situação machucada, mas Jesus está tendo misericórdia, eu estou vencendo. Peraí. Irmã, Deus não quer isso para a senhora não. Não, Deus vai libertar ele. Pode até libertar, mas como é que você vai estar quando ele for libertado? Convivência com um marido que está envolvido com... Ela casa ali servindo a Jesus com alegria junto com os dois, mas é um homem corrupto, envolvido em corrupções das mais pesadas, em bandidagem, em sujeira, que ela vai para a cadeia também quando descobrir. Ela não precisa continuar junto, porque houve uma traição aí. Porque quando eles casaram, ele prometeu uma coisa para ela, agora ele é outro. Houve uma traição aí. Houve uma infidelidade aí. Porque o dia que ele for preso, ela vai também. Se ela for convivente com aquela situação. Drogas, casam com o marido, depois descobre que o cara é drogado, bate, não sustenta. Aqui nessa igreja, uma irmã veio me procurar uma vez e falou, pastor, estou deixando ele, vocês conhecem, porque ele é um vagabundo e não trabalha, é um preguiçoso. Isso foi ela que me falou, não é eu que estou falando não. Foi ela que me falou aqui no gabinete. Ela se virando para cuidar, ela está lá firme na igreja. Então isso são tipos de traições a serem analisadas. O inverso é verdadeiro, viu? O inverso é verdadeiro. Então,
Você que hoje aceitou Jesus, é divorciado, descansa o seu coração, você está debaixo da bênção de Deus. Deus sabe os seus motivos. Você que é servo de Deus, acontecer uma fatalidade dessa, você também, quando casou, você não casou sonhando em não dar certo. Todo mundo que casa quer dar certo. Joga isso nas mãos do Senhor Jesus, né? Já aconteceu, jogue nas mãos do Senhor e comece a sua vida nova aos pés do Senhor. Então, olha só, para encerrarmos. As pessoas descobrem muito tarde que cometeram um engano e vivem daí para frente uma vida de amargura. Paulo diz, olha só, a palavra de Deus diz que quando você for casar, procurar jugo igual e não desigual. O que é jugo igual? É você procurar ali uma pessoa na sua mesmo estilo de vida. Quando eu casei com a Maria Cláudia, eu já disse aqui, eu matava cachorro a grito. Pregando, dando aula no IB, R$100, dava aula lá na Escola Brasil em Itaboraí, né? Itaboraí, depois da ponte lá. Aula de primeiro e segundo grau, de segunda a quinta-feira, depois descia para cá para pregar. Casei sem um centavo no bolso. Mas já estava na hora de casar, eu estava esperando aparecer um dinheiro para me casar. Esse dinheiro não aparecia. Eu já estava com 31 anos, o bispo me chamou, falou, só se casa. Tem que casar, irmão. Conheci a Maria Cláudia logo naqueles dias. Moça bonita, o bolinho cresceu em cima. Mas aí vem a boa notícia. Ela também era pobrezinha igual eu. Eu falei, opa. Olha aí. Por quê, pastor? Não, é porque é o seguinte, se eu não desse certo, estava legal, porque nós dois era pé rapado. Se desse certo, era lucro. Agora, eu ir lá dentro da casa de uma moça, que o quarto tem piano, que a cama dela é coberta de seda, e em nome do amor e da paixão, eu ir lá arrancar essa moça de dentro da casa dela e vir dizer, vem e me segue, com a visão de Romeu e Julieta, é suicídio lá na frente, igual Romeu e Julieta. Não é? Não vai dar certo. É jugo desigual. É jugo desigual. O rapaz é pobre demais, a moça é muito rica, o sogro é muito rico. Aí ele fala, Deus abriu uma porta, é furada. Sogro não dá nada para ninguém não, meu irmão. Ele vai fazer você trabalhar igual um cachorro, e ele vai morrer com tudo e vai levar tudo para o caixão. E não vai deixar nada para você. E a moça ainda vai dizer para você que você é um pé rapado. Saia do jugo desigual, vai dar problema. Vai para o jugo igual. Felizes são aqueles que nessa questão do matrimônio observam 3 regras. Presta atenção, 3 regras a serem observadas. E é bom também, eu e você, fazer a reflexão se vale a pena nós ficar divorciando ou não. Esses tempos alguém perguntou para mim, pastor, mas como é que você conseguiu comprar as coisas? Eu falei, irmão, presta atenção, eu não tenho amante, então já fica mais barato para viver. Eu não tenho outra família. Olha aí, meu dinheiro está livre. Meu CPF está limpo. Não tem amante, não tem outra família, então meu dinheiro multiplica mais fácil. Agora, o cara vive de farra, cachaçada, amantes, outra família. O dinheiro dele vai ficar desse tamanhozinho. Ele pode ganhar o tanto que for, que vai ficar desse tamanhozinho. Esses tempos, uma pessoa me ligou desesperada, que ia se separar. Eu não falei em Jesus, falei em nada. Só falei assim, irmão, você já pensou, quanto é que você ganha por mês?
Ah, é tanto. Eu falei, então, como é que você vai viver? Aí sabe o que aconteceu? Nunca mais ele me ligou. Sempre eu vejo os dois juntos, uma alegria só. Assim também, que se me procurar, eu não sou muito de conversar nesse negócio não, viu? Eu não fico ninguém, vamos orar, falar em língua estranha, não tem isso não. Pastor, meu marido está me batendo, separa. Pastor, o meu marido está me traindo, separa. Eu não fico, irmão, vamos fazer uma campanha de jejum. Eu não. A conversa é rapidinho. Porque também tem gente que gosta de nhenhenhé que eu vou falar, viu? Vamos lá. As 3 coisas aí, para ser observado no matrimônio. Primeiro, case com a pessoa direcionada pelo Senhor. Faça prova. Gideão não fez prova? Faça prova com Deus. Deus vai te dar a resposta. Faça prova com Deus. Após ter orado, pedindo a aprovação e a bênção de Deus. Segundo, então, primeiro passo, faça a prova com Deus, ore ao Senhor, peça orientação aos seus pais. Segundo, não fique esperando. Olha a segunda coisa para o seu casamento dar certo. Não fique esperando que o seu cônjuge ou a pessoa que você escolheu, seja, o rapaz escolheu uma moça ou o irmão, e nós já casados aqui, não fique esperando que o seu cônjuge será uma pessoa perfeita. Se você for querer do seu marido um homem perfeito ou da sua mulher uma mulher perfeita, não vai ter. Ah, pastor, eu vi uma mulher ali na televisão, misericórdia, mas minha mulher está acabadinha. E você? E o Tom Cruise que ela viu também na televisão? Se for pensar os dois igual, sai cada um correndo para o mato. Corre para lá e eu corro para cá, porque é 2 assombração. Ah, a fulana está feia. Ué, mas e você? Já olhou no espelho? Homem tem negócio de, às vezes, ficar com barrigudo. Graças a Deus eu sou tanquinho, olha aí. Tanquinho. Dura agora para mexer do lugar, né? Então, em primeiro lugar, ore ao Senhor pelo seu casamento. Você que já é casado, ore pelo seu casamento. Você tem um dia do mês que você tira para jejuar pelo seu casamento? Você que é casado, ore para Jesus aumentar a paixão, o desejo sexual um para o outro. Pastor, mas pode orar por isso? Claro, ué. Nosso Deus cuida de nós em todas as áreas. Jesus aumenta o desejo um pelo outro. Você tem que tirar uma vez por mês, um dia de domingo, que você vem para a escola dominical, para você orar pelo seu casamento. E você que quer casar, orar para Deus te direcionar. Porque senão aquilo que você sonha de ser uma alegria na sua vida, pode ser uma miséria. Segundo, nunca case ou nunca conviva com o seu cônjuge esperando que ela ou ele é fora de série. Não é, todo mundo tem defeito. Todo mundo tem falha. Ninguém é perfeito. Não existe o príncipe ou a princesa do sonho. Não existe. Aqui nessa terra, não. A terceira regra. É importante que vocês dois, juntos, estejam em comunhão diante do Senhor. Casou? Vão servir a Jesus com fidelidade os dois. Nós que somos casados, queremos bênção no nosso casamento, vamos servir junto ao Senhor. Aí o Senhor vai nos guardando. O Senhor vai derrubando as setas. O Senhor vai nos dando a vitória. No dia que vier a tristeza, Ele vai nos dar força para levantar. No dia que vier os vendavais, Ele vai nos dar graça para ultrapassar. E assim eu e você vamos vencendo
e Deus vai nos abençoar. Eu fiquei muito feliz de Deus me usar nesse sentido, porque eu aprendi tanto nessa meditação. E eu espero que você também tenha aprendido. Vocês jovens, Deus tem bênção para vocês. E nada melhor do que o seu pastor ter essa conversa com vocês. Porque às vezes a gente que é pastor fica meio tímido de falar sobre esse assunto. Domingo não dá para falar, mas domingo é o dia que todo mundo reúne. E se eu não falar aqui para vocês, vocês vão ouvir bobeira no YouTube, besteira no YouTube. Então aqui não, vocês estão conversando com um pastor, com uma pessoa que vocês já conhecem há 9 anos. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós nessa noite meditamos sobre aquilo que é de mais maravilhoso que o Senhor criou para nós, que é o matrimônio, que é o casamento. Sabemos que não é perfeito, por causa do pecado que a humanidade cometeu diante de Ti. Mas no Teu sangue, na Tua graça, na Tua bondade, é o Senhor que nos sustenta. O Senhor iniciou a história do Gênesis, abençoando um casal. E Jesus, o nosso Salvador, começou o seu ministério numa festa de casamento. Senhor, esse negócio foi o Senhor que criou. Eu te apresento agora todos os casais que estão aqui. Eu te apresento o meu casamento. Eu te apresento o casamento do teu servo e da tua serva. Os teus servos que já passaram por uma questão de divórcio. Senhor, o Senhor sabe a necessidade, a situação de cada um. Abençoa cada um dos teus filhos. Porque se nós formos esperar a bênção, baseado nas nossas obras, estamos todos nós aqui perdidos, a começar de mim mesmo. Mas nós estamos aqui confiados no teu amor, na tua misericórdia, sobre os nossos casamentos aqui, sobre o casamento do teu povo. Também temos aqui moças e rapazes, que sonham um dia também ter essa bênção, a felicidade do matrimônio. Que o Senhor direcione os passos deles. Que o Senhor escolha a pessoa certa para eles. E que o Senhor dê a sabedoria do alto para eles. Senhor, nos guarda, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.